Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, boa noite. Boa noite. A paz permaneça entre nós e roguemos mais uma vez a Jesus, nosso mestre, amigo e irmão maior, para que nos envolva com o seu amor. Eu agradeço o convite que permite que mais uma vez eu esteja aqui compartilhando este momento com vocês e agradeço também o presente do tema, né? O orgulho e humildade, que realmente ele é muito oportuno para todos nós. Eu falo por mim, mas acredito que todos nós precisamos refletir sobre isso, porque todos nós queremos progredir espiritualmente, né, moralmente, etc. E nós precisamos domar as nossas inclinações mais, porém nós precisamos conhecê-las, saber o que é. Então, refletir particularmente sobre o orgulho, e ele sempre nos remete ao egoísmo também. Então, refletir sobre isso permite que a gente conheça, né, o que é isso, o que é orgulho, o que é egoísmo, e também o que é humildade, mas particularmente esta parte é para que a gente possa progredir, conhecer o que é isso. Isso acontece comigo porque às vezes somos tão orgulhosos que nós achamos que somos perfeitos. Não, eu não. Eu sou perfeito, os outros são imperfeitos. Isso é orgulho. Não quer dizer que isso seja algo mal. Ainda tem vamos refletir pensando nessa parte. Não quer dizer que isso seja algo mal. O indivíduo orgulhoso é um indivíduo mau. Não. Isso faz parte da trajetória do progresso do espírito. Então ele é orgulhoso. Ninguém nasce humilde, né? Deus cria o princípio inteligente, simples e ignorante. E quando ele chega no mundo nominal, ele vai progredindo, né? Aquele ali, Deus criou ele com paciência, aquele criou ele com humildade, aquele com orgulho. Não é isso. Todos nós escolhemos os nossos caminhos, né? Por isso a importância de nós conhecermos para poder modificar a nossa vida. E nós vamos começar falando o dicionário. Que o dicionário nos fala sobre isso? Acho que todos já conhecem, né? O que é o orgulho? Qual é o significado de orgulho, né? O elevado conceito sobre si mesmo, considerando-se mais importante que os demais e com direito a todos os privilégios, né? Então, é aquele indivíduo que ele tem uma opinião sobre si, eu sou o melhor de todos. Para mim, é nesse sentido que nós vamos falar sobre o orgulho. Quando eu, fazendo a pesquisa, eu também vi que o orgulho, existe um lado positivo, segundo, né, as informações, um lado positivo do orgulho, porque nós devemos nos orgulhar de alguma coisa, né? Por exemplo, eu me orgulho de ser brasileiro, eu me orgulho de ser espírita, eu me orgulho de ser pai dos meus filhos, né? Isso é um ufanismo. Mas, na verdade, o orgulho, né, é um conceito elevado sobre si mesmo. Então, ao invés de eu dizer que eu me orgulho de ser brasileiro, eu sou muito feliz por ser brasileiro. Eu sou muito feliz, me sinto honrado por ser pai dos meus filhos. Enfim, eu acho que existe uma outra forma de nós falarmos, né? E que nós vamos ver o orgulho, mas aquele que realmente impede o nosso progresso. Aí, como nós não podemos falar do orgulho sem falar do egoísmo, né? O que é o egoísmo? É o amor excessivo ao bem próprio, desconsiderando os demais, né? O egoísta é tudo para ele, para mim tudo, para os outros nada, acima de tudo. O orgulhoso é aquele que ele está acima de todas as coisas, né? E é interessante que como isso anda junto, né? O orgulho e o egoísmo.
até costumamos chamar, às vezes, as pessoas de orgulhistas, né? Que mistura as coisas. Então, de orgulhoso, coisas assim, misturando as duas, porque é difícil o indivíduo ser só egoísta e não ser orgulhoso, ou só ser orgulhoso e não ser egoísta, porque isso realmente faz parte de todos nós. É importante, quando estivermos refletindo sobre isso, nós pensarmos em nós mesmos, como eu me coloco, porque todos nós temos isso, o egoísmo e o orgulho. Com certeza, para nós não ficarmos tristes, é um pouquinho só, né? A causa, assim, não é muito, é só um pouquinho, mas é importante também porque nós já estamos providenciando para nos melhorar, e isso é mais importante, né? E que não vamos pensar nos outros. Eu gostaria que hoje fulano estivesse aqui para assistir a palestra porque ele é muito orgulhoso. Não é para isso. Acho que quando nós conseguirmos realmente sermos plenamente humildes, nós seremos exemplos e as pessoas vão seguir o exemplo, né? Nós temos um grande exemplo que é o Chico Xavier, nós espíritas, né? Tem muitos outros, mas o Chico Xavier, pela sua humildade, né? E, indo ao Livro dos Espíritos, eu encontrei duas perguntas que falam sobre o nosso tema, né? A primeira é a 785. Allan Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? Ele estava interessado, porque realmente nós vemos que nós progredimos muito vagarosamente, né? E ele faz essa pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? E a espiritualidade amiga responde: o orgulho e o egoísmo. Os dois, o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Que realmente nós vemos, olha, nós hoje vemos como progredimos, como humanidade, né, como sociedade humana, progredimos muito, né? Particularmente, né, tecnologicamente, nós progredimos muito. Progredimos também no pensamento, na maneira de pensar, na maneira de agir, porque às vezes nós só vemos os maus exemplos, mas existe muita coisa boa acontecendo. Então, de uma maneira geral, a humanidade progrediu sim, moralmente, só que intelectualmente e tecnologicamente ela está muito longe, né? Realmente hoje, se você compra o seu iPhone, aí comprei um novo, cheio de recursos, aí você daqui a pouco olha, tem um outro com mais recursos ainda, e se você comprar ele, veja que é muito ligeiro, né? Isso é muito rápido, mas o progresso moral é tão lento, né? E isso se refere ao progresso, o egoísmo e o orgulho é um obstáculo ao progresso moral. E ele continua dizendo: à primeira vista parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incita o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Realmente, à medida como o progresso tecnológico, enfim, o progresso intelectual, o ser humano ele começa a fazer busca, estudar e começa a aprender aquilo que é certo e o que é errado. Veja que a doutrina espírita ela propicia aprendermos muitas coisas, porque o espírita ele estuda, ele aprende. Se ele não lê, mas ele assiste uma palestra, ele conversa com o outro, mas a maioria dos espíritas eles leem, né? Leem as obras básicas, as obras auxiliares e muitas outras, né? E ele vai aprendendo, né? À medida que ele vai se intelectualizando também, espiritualmente falando, e começa a compreender melhor, né? E ele continua dizendo:
Curta, porém, a duração deste estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Realmente, esse estudo que nós fazemos, eu falo de nós espíritas, nós começamos a entender que existe algo muito maior, uma felicidade muito maior do que a felicidade aqui terrena. Nós já sabemos que estamos num mundo de expiações e provas, e onde a felicidade não pode ser ainda completa, mas que podemos, à medida que progredirmos moralmente, nós começamos a ser mais felizes, né? Diante da vida, lá interiormente, porque a felicidade é um estado de alma. Para o orgulhoso e o egoísta, a felicidade são coisas materiais, aquelas coisas materiais, passageiras. E nós já entendemos que a felicidade é um estado de alma e que temos que progredir para habitar mundos melhores, né? Ou nos tornarmos interiormente melhores, né? Não só ter aquele progresso para ser maior que os outros, mas ter um progresso para se sentir sempre mais feliz, né? Sempre menos infeliz, né? E tem uma outra pergunta, né? Uma outra questão que Kardec coloca, que é a 913, né? Que pergunta: dentre os vícios, qual o mais radical? Qual se pode considerar radical? Dentro daquele que é mais enraizado. E ele responde: temos dito muitas vezes, o egoísmo. Que realmente, né, o egoísmo é algo que ele é muito difícil de ser vencido, né? Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. E o dia que eu me deparei com essa pergunta, com essa resposta, eu comecei a observar, né, que realmente tudo que acontece de mal tem como base o egoísmo. O indivíduo, por que o indivíduo mata o outro? Por puro egoísmo. O orgulho, mas o egoísmo, ele me ofendeu, é uma questão egoísta, né? O suicida, ele só está pensando só nele mesmo, né? A gente sabe que é uma situação muito grave, difícil até de se falar dela, mas é verdade, ele pensa só nele mesmo. E até no livro Memórias de um Suicida, há um suicida lá que ele vai, depois ele, mais recuperado, ele vai ver a família e vê que os filhos se desviaram, aí ele vê que ele só pensou nele. A ausência dele, a família se desgovernou, a esposa, os filhos, né, filhas, se desgovernaram na vida, né, e ele se sentiu culpado daquilo, né? E isso é verdade. Às vezes, lá na nossa reunião mediúnica, vem espíritos suicidas, eles estão recuperados e tudo, mas ainda sofrendo, e a maioria está arrependida de ter saído da vida e aí depois que foi pensar nos filhos, esposa, esposo, né? Então, veja só, o egoísmo. Então é algo, ele vai falar mais adiante, que nós temos que nos preocupar. Será que eu sou egoísta, gente? Porquanto, por mais que lhe deixe combate, não chegarei a extirpá-los enquanto não atacar-lhe o mal pela raiz, os vícios, né? Enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades.
Então, esse conselho, né, realmente nós nos conhecermos, né? Lá na questão 919, nós vamos aprender isso, a nos conhecer, saber exatamente será que eu não agi como egoísta, como orgulhoso, né? Para que eu possa dar combate. Hoje eu já sei que o orgulhoso é aquele que se acha melhor que os outros, o egoísta é que quer só para si. Será que eu ajo dessa maneira? Né? É bom sempre meditar, porque nós temos aquele pouquinho. E à medida que nós vamos extirpando isso, nós vamos nos melhorando e nos sentindo melhor. Porque se de um lado tem o orgulho e o egoísmo, do outro lado tem a humildade e o altruísmo, né? Que já é o inverso. Mas nós precisamos combater isso na prática do bem. Mas ainda falando sobre isso, nós temos uma passagem do Evangelho de Jesus que está no Evangelho de Lucas, né? Que é muito conhecida de todos nós, né? Eu vou lê-la aqui. Jesus entrou um dia de sábado na casa de um dos principais judeus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes esta parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos tenha convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos sejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós o motivo de sua glória, diante de todos que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Jesus está falando aqui de algo, porque ele observou, isso é muito comum nós observarmos na sociedade, as pessoas passarem à frente das outras. Quando tem um lugar, ele vai mais para perto, principalmente quando tem comida, todo mundo fica na onde passa mais comida, coisa e tal, passando à frente dos outros, né? Mas isso é uma parábola que tem um fundo moral muito importante para nós, porque muitas pessoas interpretam ela assim literalmente. Então, quando o indivíduo chega na casa espírita, ele senta lá no último lugar, né? Aqui, o último lugar é que vai, viu, Flávio, que vai para o umbral direto, né? O último umbral. O pessoal da frente é que vai para nosso lado, tá? Então, as pessoas iam achando, os últimos serão os primeiros. Isso é uma questão material, né? Jesus está falando aqui moralmente, que diante da vida, veja só, o orgulhoso, ele se acha com direito a todos os privilégios. Então, ele passa à frente dos outros, ele está sempre acima dos outros, né? Como egoísta, sempre tirando tudo para ele, nada para os outros, né? Então, o que Jesus quis dizer aqui, que isso aqui ele está falando sobre a vida, porque aqui na vida, aquele orgulhoso, aquele que está querendo todos os privilégios, está querendo passar à frente de todas as pessoas, esse indivíduo, né, ele vai ser chamado, ele não vai ter direito a estar lá em cima, no primeiro lugar, né, no lugar de privilégio, né? Ele vai ser chamado: volta daqui, ele vai ter que voltar, né? É a questão do orgulhoso, ele vai ter que realmente reencarnar novamente, enfim, em condições que ele possa entender a humildade, enfim, né? Eu acho que é melhor nós aproveitarmos a nossa encarnação agora e tentar ser mais humildes. Nós vamos falar um pouco depois da humildade, e tentar ser mais humildes, né? Extirpar o egoísmo de todos nós, eu querer passar à frente dos outros, eu querer o lugar do outro, né? Porque essa passagem, ela está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E também está aqui
nesse livro, né, Os Prazeres da Alma, está no Renovando Atitudes. Teu lugar na vida, a lição, teu lugar na vida. Nós não vamos ler tudo, porque não dá para nós lermos tudo, mas eu coloquei aqui que esse livro é o Francisco Espírito Santo Neto, o médium, e Hamed, o espírito, né? E ele faz umas perguntas que é muito importante diante da vida, né? Qual o teu lugar à mesa? E ele vai falar sobre o merecimento, né? Porque aquele que foi chamado para ir para cima porque ele merece. Ele fez jus àquela posição, né? Qual a tua posição no universo de ti mesmo? Aí é importante nós fazermos essa introspecção, né? Olhar para dentro de nós mesmos. O que eu sou, né? Como ele fala assim, qual a tua posição no universo de ti mesmo? É nós sermos sinceros. Será que eu já mereço isso? Porque, na verdade, nós não temos nem que trabalhar para merecer. É simplesmente trabalhar para se melhorar interiormente, fazer aquilo que é necessário, né? Porque nós falamos muito, eu mesmo às vezes gosto de falar sobre reforma íntima, mas a reforma íntima nós temos que nos conhecer, saber, não é uma coisa assim, a reforma íntima, o que é isso? Isso, começar a nos melhorar interiormente, a dar combate ao orgulho e ao egoísmo, né? Ele faz mais uma pergunta: será que o lugar que ocupas hoje é teu mesmo? Que é nós não ficarmos passar à frente dos outros ou achar que eu sou mais importante do que os outros, né? O orgulhoso tem muito disso, né? Ou influências externas te levam em direções antagônicas de acordo com o teu modo de pensar e de agir. Tens escutado a voz da alma, que é Deus em ti, ou escancarado em teus ouvidos as opiniões e conceitos dos outros, né? Porque é muito importante você saber, porque o elogio costuma ser um veneno. As pessoas falam, não, você é capacitado, você tem capacidade, você é melhor. Aí eu acabo acreditando nisso. Olha, muitos médiuns, falando de espíritas, né, muitos médiuns se perdem por causa do elogio. Eles se acham, não, a minha mediunidade é ótima, e quando eu dou a minha comunicação, ali é a melhor possível. Aí vem aquele outro, não, olha, foi ótimo. Médium, aplicador de passe. Eu adoro tomar passe com você. Como é bom. E isso acontece em casa espírita. Pessoas já falaram comigo. Eu já estou lá na sala de passe. Aí às vezes eu sou o único homem, tem 3 mulheres baixinhas. As próprias mulheres acham que as outras baixinhas não têm capacidade, né? Gente, nós ali somos servidores, né? A pessoa é simplesmente um servidor. E se você se deixar levar por esse elogio, você acaba se achando, né? Então é preciso fazer sempre essa introspecção. Que eu sou, como eu estou, né? Para poder progredir, né? Lembra que nós estamos falando do orgulho, né? Aqui, o orgulho impede a quem o pratica veja os outros em seu próprio nível, uma vez que se acha sempre merecedor de privilégio, que está acima de todas as pessoas, valoriza-se rebaixando os outros, né? Eu sou sempre o melhor, né? E infelizmente o orgulhoso tem essa virtude, vamos dizer assim, ele se acha sempre melhor que os outros, né? Os outros são sempre piores, né? Às vezes o indivíduo se acha mais bonito, né? Eu sou o mais bonito ou mais bonita, aí é aquele orgulho. Aí a pessoa que tem algum conhecimento intelectual, ele não tem aquele conhecimento para ajudar os outros, mas sempre para rebaixar os outros. Eu sim, eu conheço, eu estudei, eu fiz faculdade, pós, pré, doutorado, etc. E acha que os outros são simples ignorantes.
À medida que nós estudamos, devemos servir melhor. E quando eu falo servir, não quer dizer aqui que o indivíduo vai para uma faculdade e depois trabalhar de graça, não. É ele fazer o trabalho dele bem feito, mesmo que seja bem remunerado ou não, fazer bem feito. Isso é servir, porque as pessoas acham que servir é só fazer gratuitamente. Não se trata disso, é servir bem, fazer o melhor possível. Eu tenho esse conhecimento que é para servir aqueles que me procuram, né? Para que encontre o teu lugar, é necessário que tenhas a simplicidade lúcida e o despojar dos teus enganos e fantasias, para que encontres a autêntica humildade. Por fim, nós acabamos encontrando, lendo as lições, enfim, que nós vivemos muito iludidos. O orgulhoso é uma pessoa iludida, ele se acha melhor que os outros, quando na verdade ele não é. É a questão das bodas ali, ele se acha privilegiado para sentar na primeira fila, e ele, na verdade, ele não é o lugar dele ainda. Né? É uma pessoa que não olha para si mesmo e se inspeciona interiormente, né? Fazer introspecção, vai se analisar o que eu sou, o que eu posso fazer. Mas se eu não posso, eu vou tentar me melhorar nisso para poder servir mais. Então, aquele que quer progredir, como diz a espiritualidade lá nas questões, né? Quer progredir, ele deve extirpar isso do seu, mas não é extirpar, né, da sua vida, mas não dá para pegar o egoísmo e botar num pacotinho e pode botar para num certo de plástico, botar dentro de madeira ou qualquer coisa, jogar no lixo, aqui, ó, para ir embora. Não dá. Por quê? O princípio inteligente, ele passa pela fase mineral, vegetal e animal. E depois ele vem para a fase alminal, né? Que é a fase humana. Mas quando ele passa pela fase primitiva dele, ó, que é animal ainda, né? Ele tem instintos. Então ali é que se desenvolve, por exemplo, o egoísmo, porque na verdade ele tem um instinto de sobrevivência. Vocês já repararam, você pode ter às vezes 2 cachorrinhos em casa, você joga a comida para um, o que pega primeiro come, o outro fica no vácuo, né? Você às vezes tem que separar. E eu às vezes ficava fazendo covardia com os pombos na praça. Eu dava uma pipoca bem grande para ver eles brigar um com o outro, para tirar pipoca um do outro. Entendeu? Então, porque isso é um instinto, né? Quando nós chegamos no mundo hominal, nós trazemos tudo aquilo que nós obtemos. Nós éramos simples e hoje já temos complexidades, né? Só que aí como ele desenvolveu já a inteligência, o livre-arbítrio, aí ele pode escolher o caminho. Normalmente somos orgulhosos. Hoje eu falo disso, mas com certeza, quando eu era mais novo, eu tinha muito orgulho, eu tinha muito egoísmo, eu achava que eu tinha que me dar bem assim, em cima de qualquer coisa. Eu não conhecia a mensagem espírita, então eu escolhi esse caminho, eram meus instintos. Né? Por isso eu digo, isso não é uma questão, não é que o indivíduo é mau, porque ele interiormente ele é bom, ele vai ter que se livrar, ou melhor, domar, né, essas inclinações mais, que é o orgulho e o egoísmo, para ele então, ele vai chegar a ser um humilde e altruísta. Mas esse é um trabalho intenso, né? É muito difícil vencermos o nosso próprio orgulho. O indivíduo me ofende, o meu orgulho não permite que eu o perdoe, eu quero ofendê-lo mais ainda. Se ele xingou a minha mãe, eu xingo a mãe dele, a avó, a bisavó, a trisavó, xingo a família toda. Entende? Porque é o meu orgulho. Isso é orgulho, entende? Que nós temos. Eu sou o melhor, não permito. Porque, como se costuma dizer, se o indivíduo falou alguma coisa, ele xingou a minha mãe, será que eu conheço minha mãe, não é nada daquilo que ele falou, certo? Então, eu não preciso me ofender. E se fosse verdade, também não precisava me ofender, porque é verdade. Então,
Isso nós vamos aprendendo com o tempo. Mas ainda hoje, com todo esse conhecimento, vou falar por mim, gente, existe uma dificuldade muito grande de nós nos contermos em determinados momentos, de conter o nosso orgulho. Já não passo à frente dos outros numa fila, né? Nem gosto de querer tudo para mim, a gente já divide as coisas com os outros. Olha que bênção que a doutrina espírita trouxe para a minha vida. Ainda estou muito longe da perfeição, mas já começo, em alguns instantes da minha vida, a pôr em prática, né? A humildade e o altruísmo. Porém, vamos falar mais um pouco sobre esses dois, né? O orgulho é um conceito muito elevado sobre si mesmo, que o indivíduo se acha mais importante do que tudo. E o humilde? Humilde não. Será que é uma pessoa sem importância? Porque você vai ver no dicionário, eu custei achar alguma coisa, eu achei mais no livro, né? No dicionário, então está lá, humilde, sempre ligado. É uma pessoa pobre, uma pessoa humilde, né? Uma pessoa que não tem muito conhecimento, enfim. Então, tá chato ser humilde, né? Você ser humilde para não ser nada, né? Não é isso. O orgulhoso se acha muito importante, ele é mais importante que os outros. E o humilde é menos importante? Não, ao contrário. O humilde é um indivíduo muito importante para os outros. E os outros são muito importantes para eles. Então nós vamos ver aqui um pouco, refletir um pouco sobre a humildade, mas nesse sentido, que ser humilde não é uma pessoa maltrapilho, ignorante, que não faz nada, que está à margem da sociedade, que não tem nenhum conhecimento. A humildade não é isso, né? Porque para o orgulhoso ele tem que ter o melhor automóvel, a melhor casa, a melhor roupa. Então isso ele é melhor do que os outros por causa disso. O humilde, ele pode ter tudo isso. A única coisa é que ele não coloca nada dessas coisas acima da vida humana, acima da sociedade que ele vive, né? Por isso às vezes ele desenvolve altruísmo, que é uma pessoa voluntariosa, aquela pessoa que gosta de servir, gosta de doar-se. O altruísta é uma pessoa que se doa, ele não é uma pessoa que dá coisas, ele se doa, e ele faz isso de maneira voluntária, né? E não quer dizer que ele seja um fanático, não, ele não abandona a vida, mas quando é preciso servir, ele é o primeiro a servir. Se existe alguma coisa a ser feita, ele é o primeiro a estar na frente para fazer, ou então se predispõe para agir em alguma situação, fazer alguma coisa por alguém, né? Não se trata vamos falar que não se trata de esmola, nós já sabemos que caridade não é esmola, isso é benemerência, né? Caridade é a pessoa respeitar os outros em tudo, né? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E o altruísta é uma pessoa que age na vida, independente de qualquer coisa. Ele não tem inimigo, não tem homem, não tem mulher, não tem nada. Entende? Para ele, se é preciso fazer, ele faz alguma coisa. Podemos dizer que é o ápice da humildade, né? E a humildade é aquele que se sente importante na vida. Aqui no livro Prazeres da Alma, tem 2 capítulos sobre a humildade. Eu não vou ler ele todo, vou ler alguma coisa para nós refletirmos um pouco sobre a humildade. Então, Hamed diz assim: todas as almas veneráveis da humanidade possuíam e possuem plena consciência de que falar de humildade não torna ninguém humilde. Realmente, a humildade nada tem a ver com a presença ou ausência de bens materiais, mas com
com a forma de comportamento íntimo. Então, humildade é algo íntimo, é de alma. Pessoa humilde, né? Não tem nada a ver, como ele fala aqui, com coisas materiais, com coisas externas. E isso é uma verdade. Quem lida na casa espírita também se lida com assistência social, tal. Então é muito comum nós vermos pessoas assim muito pobres financeiramente falando, pessoas que vão lá buscar a cesta básica, a roupa e tal, e você vê na maneira de ser dela que ela é orgulhosa. Aí eu fico pensando comigo, isso deve ter sido um espírito muito orgulhoso em outra vida que veio aqui e hoje ele está aprendendo, né? As pessoas servindo ele para ele aprender também a servir. Eu acho uma obra muito importante na casa espírita, particularmente aos espíritas, que a gente lida mais, porque normalmente é muito carinho, porque as pessoas, independente do que eles sejam, do que eles façam, mas chega lá com todo carinho, e sempre se tem uma palavra amiga, a gente tem um lanche, enfim, onde todos se sentem bem. Ninguém dá o lanche porque estão com fome. Então vamos tomar um lanche, conversar um pouco, conversa. As mulheres são mais faladeiras, né? Então na conversa com a outra, pergunta sobre filhos, sobre roupa, sobre não sei o quê, aquelas coisas todas, né? Então, que eu acho que é um serviço bem feminino na casa espírita, em que os homens devem estar sempre perto para aprender, né, a servir nessa hora. Né? Mas nós vemos pessoas ali que realmente eles têm o nariz em pé, só que a vida está ensinando alguma coisa a eles e muito mais ainda a nós que podemos observar essas coisas, né? Na atualidade, ainda se associa a humildade com inferioridade, submissão e pobreza. No entanto, ela está relacionada com distinção, gentileza, lucidez, graciosidade e simplicidade. Entre todas as virtudes, somente a humildade não realça a si mesma, porque o verdadeiro humilde não acredita que o seja. Eu achei essa passagem muito bonita, exatamente que é isso, que o humilde, né, é a pessoa gentil, é a pessoa que serve, né, que, como ele fala, graciosidade, simplicidade, é isso que é ser humilde diante da vida, né? Não é aquela... Normalmente a gente pensa assim que o humilde é aquele pessoa que fica lá no cantinho, sempre quietinho, sem fazer nada, né, jururu, chamando todo mundo de senhor, né? Enfim, não é isso que é humildade, né? O humilde é aquele que trabalha mais, aquele que serve mais, né? Que tem que... Veja, Jesus é humilde, olha, gente, o que ele fez, né? Ele era humilde, mas por quê? Ele sabia que ele é muito importante para toda a humanidade, né? E que a humanidade é muito importante para ele. Isso é nosso maior, por isso é nosso guia e modelo, tá? Jesus. O humilde examina e pondera o orgulhoso, porque um dia também o foi. O arrogante, porém, como ainda não conquistou a humildade, não sabe apreciar e valorizar a simplicidade. Aliás, só quem tem plena consciência do seu valor pessoal é que não precisa se exaltar. Quem não a tem, exibe, de maneira ousada e insolente, sua capacidade, poder, prestígio ou cultura. Realmente, o humilde, não. Você chega, tem pessoas, eu tenho amigos, né, falando assim de bens materiais, eu tenho amigos que são riquíssimos, pessoas ricas, mas é uma pessoa que ele chega e... no meio espírita a gente tem bastante pessoas até assim, que são pessoas que estão na casa espírita servindo aos outros. Quando esse financeiramente ele é melhor, está superior a todas as pessoas, mas são pessoas humildes, né, que estão ali aprendendo a servir. Depois saem dali, vão fazer o seu trabalho, grandes empresários, coisa e tal, que começam a trabalhar com justiça na vida, né? E nunca ultrapassa
os limites de ninguém, ele não está lá, ele conhece a responsabilidade dele diante da vida, né? Porque ele tem que manter tudo aquilo, porque são muitas almas que estão adesas ao trabalho dele. Então, é uma pessoa, isso é ser humilde, é uma pessoa que serve, não é aquele, né, que é pobre, não. E aí eu falo de alguns amigos assim que são ricos, são pessoas gentis, não só comigo, com várias pessoas, são pessoas gentis, são pessoas que não exibem a sua riqueza, né, que andam na rua, que entram nos lugares, vai ao banco, é mal atendido às vezes pelo funcionário, mas ele não faz nada para prejudicar aquele funcionário, né? Porque às vezes vai lá para falar uma coisa pequena, que outras coisas eles têm outros meios para movimentar, né? Que são empresas que movimentam o dinheiro deles, mas o indivíduo vai tratar da vida dele, né? Vai entrar na loja para comprar um par de sapatos e fica lá tranquilo, né? Ele vai comprar um bom sapato, mas ele não está ali dizendo, eu quero o melhor porque eu sou rico. Não, ele chega lá, qual é o melhor sapato? Ele acaba escolhendo, né, o que ele gosta, não o que é mais caro, mas o que ele mais gosta, né? Em algumas correntes do budismo, porque ele começa essa lição falando do budismo, né? Em algumas correntes do budismo, há uma equivocada interpretação do nirvana. Ele toma como verdade a crença de que a meta espiritual do homem é alcançar um estado de completa quietude que o levará à supressão do desejo da consciência individual. Na realidade, o termo nirvana, quando entendido sua significação mais profunda, deve ser traduzido como a união definitiva da criatura com o Criador, nunca como sinônimo estático, de estático silêncio interior, onde impera o não ser, né? Os humildes aprenderam com a introspecção a fazer de si mesmos um canal ou espaço transcendente por onde flui silenciosamente a inteligência universal. Quando o eminente educador Hipólito Leão Denisard Rivail questiona os espíritos qual a fonte da inteligência, eles respondem, já o dissemos, a inteligência universal. Então, veja que o humilde é uma pessoa que age dentro da vida, né? E ele não é aquela pessoa que ele faz uma comparação aqui com essa questão do nirvana, né? Que eu vou entrar em êxtase, aí eu vou meditar e ficar dentro de um lugar. Hoje a gente não fica em caverna, mas normalmente uma sala luxuosa, com uma música legal, coisa e tal, e fica ali entrando em êxtase para atingir o nirvana. E quando, na verdade, né, quando nós fazemos a nossa introspecção e que nos melhoramos interiormente, nós começamos a pôr em prática, digamos assim, as intuições, aquilo que nós recebemos da inteligência universal, que é Deus, né? Então, Deus é soberanamente justo e bom. Aí nós começamos a entrar nessa sintonia também. Nós ainda não somos soberanamente, mas já podemos ser justos e bons. Isso é ser humilde, não é estar dentro assim, num lugar e sair da sociedade, né? Para mim, eu ser melhor. Aí eu estou aqui satisfeito, estou feliz, interiormente eu estou feliz. Ninguém pode estar feliz se não provocar a felicidade dos outros. Eu só tenho amor quando eu dou o amor. Eu tenho um amor dentro de mim. Por isso é um mandamento maior, quando amar o próximo como a si mesmo. Então, eu só posso amar quando eu tenho amor, né? Paz é algo que eu tenho que ter dentro de mim mesmo, né? Eu tenho que ter a paz, ser um pacificador, né? Eu tenho que ter paz em mim mesmo. Então, tudo isso faz parte da humildade, de ser um servidor. Quando os discípulos perguntaram a Jesus qual seria o maior no reino dos céus, está falando deles mesmos. Jesus disse,
para aquele que for o servidor aqui na terra, será o maior no reino dos céus, né? Para ser maior lá, tem que ser o maior servidor aqui. Precisamos aqui aprender a servir. É a questão do altruísmo. Por isso, falarmos do orgulho e da humildade é muito bom, mas nós começamos a meditar e agir dessa forma, né? Com humildade. Não importa, você pode ter todo o conhecimento do mundo, você pode ter toda a riqueza do mundo, coisa e tal, e assim ainda ser humilde, quando você age doando de si mesmo, saindo de si mesmo e doando-se, né? Um espírito Lacordaire, ele fala que a humildade é uma virtude muito esquecida entre vós, ele falando lá no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, nas instruções dos Espíritos, né? Ele tem só que é uma página muito longa, mas realmente, a humildade é muito esquecida entre nós, né? Porque nós achamos que ser humilde é não ser nada, quando na verdade ser humilde é ser muita coisa, é estar aqui na terra servindo aos outros em nome do Senhor, procurar ser justo, ser bom, ser honesto, ser gentil, ser alguém que não deixe que perto dele alguém sofra sozinho, né? Ou alguém fique muito triste, e fazer sempre algo para a sociedade em que ele vive. Lembrar mais uma vez, né, para terminar, ser humilde é ser muito importante para a vida. Aquele que é humilde é a pessoa mais importante de todos, né? Porque Jesus disse, começou o sermão do monte dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, os simples, porque deles é o reino dos céus. E o reino dos céus está dentro de cada um de nós, que pertence a nós construirmos esse reino. Que ele não vai acontecer enquanto nós estivermos predominando em nós mesmos o orgulho, o egoísmo. Eu quero mais uma vez agradecer o convite da casa, agradecer a atenção de todos. Espero que alguma coisa que eu disse possa ter sido de proveito, né? E que a paz permaneça no coração de todos.